Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para prestar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus, eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida, que essa batalha aí que você está passando, querida, esse problema que você está passando, meu querido, não é seu não, é do Senhor Jesus. Então acalme seu coração, porque quando ele entra na peleja, a batalha ganha. A batalha não tem perda com o Senhor Jesus, tem batalha ganha. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver uma vez que o Senhor perdeu alguma batalha. E a batalha que Deus permitiu que o povo perdesse é porque o povo estava em pecado. Então, quando você está em pecado, você perde batalha. Então, em nome de Jesus, não fique em pecado, porque sem pecado a batalha é nossa e é ganha, e é pódio, e é vitória, e é você dando culto de ação de graça, e é você glorificando, dando glória, 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 glória. Amém? Quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Quase que não saiu no nome de Jesus, minha voz sumiu. Vamos orar no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Toma a nossa vida nas tuas mãos, repreenda o laço do adversário, Pai amado, tudo que Satanás tem feito contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa saúde, Senhor, tu repreenda no nome de Jesus, nos fortalece, nos fortifica, tira o cansaço, Pai amado e Pai querido, nos ajuda a atravessar, Senhor, para chegar do outro lado, no nome de Jesus. Toma a batalha dessa mulher e desse homem nas tuas mãos, repreenda a fúria do adversário dentro de casa, no trabalho, no ministério. Pai, no nome de Jesus eu te entrego nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Gente, eu tô coçando aqui que eu acho que tem uns cílios no meu olho. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii. Ah, você não é inscrito aqui não? Corra já, se inscreva aqui, ativa o sininho no nome de Jesus, que tem mensagem diária para você de segunda a sábado. E tem o culto da vitória, gente. O culto da vitória tem dado uma bênção no nome de Jesus. Deus tem operado grandemente. Grande, quando eu falo grande, é grande. É grande, 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 grandemente, no nome de Jesus. Então venha, você é nosso convidado no nome de Jesus. Não vou falar que é o convidado de honra, porque o convidado de honra é o Senhor Jesus. Amém? Já abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, que Deus vai falar com você. Mas antes, você que está precisando de oração, coloca seu nome aqui. Perdão, gente, para oração no nome de Jesus, que eu vou estar levando seu nome para o monte. No nome de Jesus. Vou pegar todos esses nomes aí, tá? Aí vou ler no monte todos os nomes no nome de Jesus. Vou fazer uma live lá. Não garanto que vai ser ao vivo, porque lá é difícil pegar a área. Mas vou fazer, vou gravar e vou botar aqui no nome de Jesus. Então, bote seu nome aí, no nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Eufraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinaão,
de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabu, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será a tua honra da jornada que empreendereis, pois na mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Sísera era capitão do exército. E a palavra diz, logo em cima, eu vou ler rapidamente o começo do capítulo 4 para você entender melhor, que diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do exército, o qual então habitava em Arazote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, oprimia violentamente Israel. Não são 20 dias, são 20 anos. Mas por que acontecia isso com Israel? Porque a palavra diz, né? Toda vez eu comecei já essa live falando isso, que toda vez que os filhos de Israel, né, o povo de Israel, deixava de adorar o Senhor levantava inimigos contra o povo de Israel. Ah, mas Deus era mau, Deus é mau. Não, Deus estava corrigindo. É igual o seu filho, quando faz alguma coisa errada, você não dá um castigo para ele. Hoje em dia tem gente que tira a senha do Wi-Fi, do filho, tira o celular. Tem vários tipos de correção que a gente dá quando o filho está em desobediência. E essa era uma correção do Senhor. Deus havia dado a Israel na mão de Sísera, só que Sísera tinha 900 carros de ferro. E alguns historiadores vão dizer que na ponta das rodas, né, tinham lanças. Então, não era qualquer poder bélico que Cícero tinha, era o cara, era o capitão. Então, por 20 anos, ele afligiu o povo, até que o povo resolveu clamar ao Senhor, resolveu colocar a vida no altar. Então, quando você resolve colocar a tua vida no altar, quando você fala assim: não, Satanás, você não vai me fazer mais de cavalo, né? Quando o povo diz aí: ah, é cavalo, né? Você não vai mais montar em cima de mim. Entendeu? Quando você dá um basta, Deus se levanta no trono. Só que aqui Deus já havia dado uma ordem para Baraque. Mas Baraque temeu. Mas Deus tinha Débora. E Débora, a palavra diz que era como mãe sobre Israel. Ela era profetisa, ela era juíza, ela era esposa, e a palavra diz, né, bem claro, ela era esposa de Lapidote. Então, o ministério dela não atrapalhava ela. Então, eu já aprendo uma grande lição aqui. O meu ministério não pode atrapalhar a minha família, não pode atrapalhar a minha vida, porque exalta o marido dela aqui, mulher de Lapidote. Entendeu? Então, o teu ministério não pode atrapalhar você. Tá? A sua família. Ah, porque eu fui para a igreja, não fiz comida, porque primeiro lugar é o Senhor. Primeiro lugar sempre vai ser o Senhor, mas você tem que agir com sabedoria. Como é que você vai deixar a sua casa sem comida? Então você que tem que se organizar. Você tem que fazer as tuas coisas, entendeu? Ah, eu vou viajar, vou passar tantos dias, o meu marido que se vire, a minha esposa que se vire. Não, 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 não. Não é a tua esposa que se vira.
É você que tem que ir lá, deixar o dinheiro, deixar a compra, fazer as coisas, entendeu? Ah, eu vou viajar, passar tantos dias não sei aonde. Então, querida, teu marido não sabe cozinhar, não gosta de cozinhar, deixa comida pronta para ele. Nós temos que ter sabedoria. Aqui Débora tinha sabedoria. E ela não era só profetisa, ela era juíza, ela julgava. Então, quer dizer que ela era uma função, né? Trabalhar fora. Então, ela era dona de casa. Em primeiro lugar, ela era profeta do Senhor, dona de casa e ainda julgava Israel. Era juíza. Então eu quero te dizer que a obra do Senhor não nos atrapalha em nada. É a gente que se atrapalha. Entendeu? A obra do Senhor não pode te atrapalhar. Ela está aqui para te ajudar. A obra do Senhor está para te meu Deus, nunca consigo falar. Te reestruturar, te dar sabedoria, te dar mansidão, né? Que são os frutos do Espírito. Tudo é obra do Senhor. Então você tem que ter inteligência e sabedoria e fechar as brechas. Então era isso que Débora fazia. Mas aqui Deus havia falado também com Baraque. Só que Baraque não tinha a visão de Débora. Entendeu? Então, provavelmente, ele não buscava a Deus o tanto quanto Débora buscasse, porque Deus já tinha falado com ele, mas ele temeu, portanto que ela manda um recado para ele: Baraque, vem aqui. E quando Baraque chega, ela dá um puxãozinho de orelha nele, ela fala assim: mas o Senhor já não tinha falado com você? Porque às vezes Deus fala com a gente e a gente teme. Entendeu? Tem gente que tem dúvida se é a voz do Senhor mesmo falando com ele, falando com ela. E é o Senhor que está falando, né? A gente vai lá e ora e pede para Deus abrir nossos ouvidos espirituais. Aí Deus vai lá e abre nossos ouvidos espirituais. Aí, de repente, a gente fica assim: ai, meu Deus, eu falo ou não falo? Eu entrego ou não entrego? Ai, é Deus falando comigo. Aí começa a roer unha. É Deus falando comigo. É Deus falando contigo, mulher. Tu não pediu para Deus abrir teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais? É Deus te mostrando. Aí eu tive um sonho estranho. Será que é Deus? Ué, você não pediu para Deus te revelar as coisas e agora fica com dúvida? Tá igual Baraque, com medo, com dúvida? Aí a palavra diz que ele fala assim: não, eu só vou para a batalha se tu for, Débora. Se tu não for, eu não vou. Débora vai, gente, para ficar orando. Você tá entendendo? Então olha a importância que tem você entrar numa batalha, mas entrar orando. Tá? Débora foi como profetisa do Senhor, foi animando o povo, foi dando coragem pro povo, foi deixando Deus usar ela. E eu creio, né? Eu conjecturo, eu imagino que Deus deve ter usado ela em profecia, falando: o Senhor já entregou essa batalha na nossa mão, vamos lá que nós vamos ganhar, tá tudo já ganho já no mundo espiritual. Aí a palavra diz que ela fala assim: olha, Baraque. Em outras palavras, é isso que ela está dizendo, tá, gente? Olha, Baraque, por você ter medo, Deus vai dar essa batalha, essa vitória na mão de uma mulher. E ela não estava falando dela, ela estava falando de Jael, que era uma outra mulher, que nem entrou nesse contexto aqui, que eu não vou pregar sobre isso agora. Você tá entendendo? Então, quando o sacerdote da casa, o homem que é o sacerdote da casa, ele teme, Deus dá a vitória na mão da mulher. Porque Deus chamou o homem para ser cabeça. Ser cabeça não significa maltratar a sua mulher. Presta bem atenção. Ser cabeça não significa você destratar a sua esposa. Então, quando você não quer ser aquilo a qual Deus te chamou, Deus vai usar a tua esposa. Entendeu? Deus vai usar a tua esposa. Quantas mulheres de oração tem aí? Você vai numa consagração, numa mesa de consagração, só tem mulher. É raro você ver um homem numa mesa de consagração, quando você vê o pastor da igreja. Entendeu? É raro você ver um homem numa mesa de consagração, você só vê mulher. Por quê? Eu me pergunto por quê? Se Deus fala com um homem, se Deus fala com a mulher da mesma maneira que fala com o homem. Se Deus usa a mulher da mesma maneira que fala com o homem. Porque aqui Débora deixa bem claro que Deus já havia falado com Baraque.
Mas Baraque estava temeroso, estava com medo, porque ele sabia que aquele exército era grande. Você está entendendo? Mas eu conheço um Deus que ele é soberano e ele é especialista em guerras. Então, se você está com medo de entrar numa batalha, Deus já falou, olha, essa batalha aqui você vai vencer no campo da oração. Mas aí você está esperando a irmãzinha vir profetizar para você, vir marchando na tua direção e falando, eis que te diga assim, hein, mulher, entre em oração. Mas Deus já falou com você e você está esperando o vaso vir. Tá como Baraque, tá com medo. Você tá entendendo? Primeiro, antes de Deus usar o vaso para falar conosco, Deus já falou conosco. Primeiro Deus vai falar com você e depois Deus vai testificar com o vaso. Mas primeiro é sempre você. Não é você que ora, não é você que pede, não é você que pede a Deus, ah, Senhor, me dá visão espiritual. Aí Deus te dá visão espiritual, tu quase infarta quando vê alguma coisa. Ah, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Aí Deus começa a falar contigo, tu não acredita que é Deus, tu fica na dúvida. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, tome uma posição. Você tem que orar assim, Senhor, me ensina a reconhecer a sua voz, porque presta atenção, quando a gente fala assim, Senhor, abre meus ouvidos espirituais, o ouvido espiritual vai abrir, então você não vai escutar só a voz de Deus não, você vai escutar a voz do inimigo também, porque está aberto o canal espiritual, entendeu? Então, a palavra de Deus fala assim, o Senhor, ele fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, você tem que pedir, Senhor, que eu venha reconhecer a sua voz falando comigo. E que eu venha reconhecer quando é um inimigo falando comigo também, no nome de Jesus, para que eu possa repreender. Entendeu? E para isso precisa de intimidade. A intimidade com Deus ninguém quer. Quarto fechado, porta fechada, intimidade não quer. Joelho no chão não quer. Jejum não quer. Madrugada de oração não quer. Submonte não quer. Aí fica difícil, meu querido e minha querida. É vida de jejum. Palavra não quer ler. Quantas pessoas leem a Bíblia? Quantas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia? Quantas vezes por semana você lê a sua Bíblia? Você abre lá, nem que você abra aleatoriamente, se eu me dar uma palavra. Quantas vezes você deixa de fazer isso ou você não faz isso? Entendeu? É intimidade. Com Deus é assim, é intimidade. E aqui, Débora vai para a batalha com Baraque. Deus entrega a guerra na mão de Baraque, sabe? Através de Jael. Porque que acontece com Cícera? Deus começa a usar a natureza, né? Começa a chover, os carros começam a atolar e o exército de Baraque começa a passar a espada no exército de Cícera. Primeiramente, Deus parou os carros de ferro, né? Começou a atolar na lama. Porque se os carros andassem, como nas rodas tinha lâmina, fazia assim, né? Então, iria dilacerando as pessoas. Então, primeira coisa que Deus faz é usar a natureza. Deus usa a natureza. Ai, pastora, que isso? Deus usa a natureza sim. Foi Ele que criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, o sol. Foi Ele que criou tudo. Com uma palavra, haja luz. Entendeu? Então, foi Deus que criou. Então, ele já usa a natureza. Ele para Baraque na terra. Aí, Baraque vai se esconder na tenda de Jael. O que acontece na tenda de Jael? Jael não tinha acordo nenhum com o rei. Entendeu? Quem tinha era o marido de Jael, não Jael. Jael vai lá e enfia uma estaca na cabeça de Cícera. Então foi se cumprido o que a profetisa Débora havia profetizado, que Deus iria dar aquela batalha para ele, mas não, a vitória não viria através das mãos dele, sim das mãos de uma mulher. Eu conjecturo, né, Baraque recebendo aquela profecia e pensando, né, na mão de uma mulher? Quem sabe ele pensou até que fosse Débora, né? Mas não era Jael, era uma outra mulher. Então, quando, meu querido e minha querida, você não se posiciona, Deus pega a vitória e dá na mão de outra pessoa. Quando você não entende que a sua vida está passando por uma guerra espiritual, tem muita briga dentro dessa casa, tem muita briga no teu trabalho, tem muita briga no teu ministério, tá tudo assim, ó. É porque você não está com visão espiritual, que é um demônio trabalhando ali.
Ah, naquela igreja tem muita fofoca, tem muita contenda, tem muita panela, tem muito isso. Ó, o Espírito Santo já saiu dali há muito tempo. Há muito tempo. Entendeu? Por quê? Porque você tem que olhar com os olhos espirituais. Bom, tem contenda, tem fofoca, tem disse-me-disse, tem irmão puxando tapete de irmão. Tem alguma coisa errada aqui. Deus não tá nesse negócio. Aí na tua casa, tá tudo de cabeça para baixo. Você distrata o teu marido distrata você, né? Eu já ouvi mulheres falando, agora eu não engulo mais nada. Falou comigo, eu pá, rebato na mesma hora. É, querida, vai rebatendo em vez de orar. Continua rebatendo em vez de orar, que você vai ver o teu maridinho sair com a mala do lado de fora. Enquanto você não tá nem aí pro teu marido, tem mulheres orando pedindo marido. Tem mulheres pedindo marido, entendeu? Então, nós temos que entender que aquilo ali é um demônio que está ali. Muitas das vezes é caráter, mas quem trata caráter é Deus. Então, se você enxergou que é um mau caráter, que é uma falha de caráter, digamos assim, não vou nem falar mau caráter, né? É uma falha de caráter, você já, Senhor, muda o caráter do meu marido, muda o caráter do meu filho, da minha filha, muda o meu caráter. Entendeu? Porque quem muda caráter é Deus. Então você vai repreender o demônio da briga, o demônio da discussão, o demônio do andarilho que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro e não para, entendeu? Então você tem que reconhecer isso. Mas como que você reconhece isso? Com intimidade com Deus, com coragem, coisa que Baraque não teve. Deus falou com ele, mas ele não teve coragem de ir. Deus deu até instrução para ele, mas ele achou que não, vou não. Aí precisou Deus usar um vaso para falar com ele. Querida, Deus já falou contigo. Querido, Deus já falou contigo. Tá esperando o quê? Vir um terremoto para você obedecer? Ah, é. Deus está falando comigo através do terremoto. Entendeu? Deus já falou que você está em batalha, que você está em guerra, que você precisa jejuar pela tua família, que você precisa jejuar pelo teu casamento. Tá esperando o quê? A resposta chegou. Você precisa jejuar pela tua família e pelo teu casamento. Senão você vai ver, infelizmente, esse marido sair com a malinha dele, com as perninhas dele para fora da sua casa. Há batalhas, porque a pombagira tá aí, gente. A pombagira não é uma pombagira, é uma legião de pombagira. Tem pombagira da encruzilhada, pombagira sete saia, pombagira não sei mais o que, pombagira até que eu nem sei o nome, entendeu? Tem várias. E tá aí para levar o teu casamento. Então você tem que, se Deus já colocou no seu coração, ai, tô com uma vontade de levantar um clamor pelo meu casamento, fazer um jejum. Quanto tempo eu não faço jejum pelo meu casamento? Já é o Espírito Santo aqui, ó, implantando em você para você fazer jejum. Entendeu? Então, aprenda a ouvir. Então, você tem que falar assim, Senhor, que eu venha te ouvir, te entender, te obedecer e reconhecer quando for você falando comigo. A palavra de Deus fala assim, recebeste mal porque pede mal. Por que a gente recebe mal, gente? Porque a gente está orando errado. A gente não sabe orar, a gente não sabe buscar. E o Senhor... Aqui ele estava falando com Baraque, em outras palavras, ele deu um puxar de orelha em Baraque. E às vezes você abre a live esperando, Deus vai te dar a chave da casa própria, Deus vai te dar a chave do carro, e Deus hoje sentou você aqui para puxar a tua orelha. Enquanto Deus está puxando a tua orelha, é porque Deus ama você, Deus quer o seu casamento de pé. Deus está te alertando, foi eu que coloquei no teu coração para você orar o teu quarto de dormir aí com teu marido, para você orar a tua cama aí com o teu marido. Ah, tá tendo muita briga na tua casa? Tá na live certa, é para você orar a tua casa, ungir tua casa, orar desde o portão do lado de fora, portão do lado de dentro, quintal, varanda, área, se tiver área gourmet, ao redor, se puder, rodeia a casa, ora a sala, cozinha, o banheiro, o quarto das crianças, o teu quarto, repreenda o demônio, repreende a pombagira. Ah, pastor, eu tenho medo. Vai com medo mesmo.
Entendeu? Começa lendo o Salmo 91. Ah, pastora, eu não sei de cor. Abre a Bíblia, em cada cômodo você vai ler o Salmo 91. E no final do Salmo 91, quando você terminar, você vai falar: sai do meu quarto, demônio, no nome de Jesus. Aí você está na sala, fala: sai da sala, demônio, no nome de Jesus. Deixa a tua porta aberta lá para ele sair, minha filha, sai. Entendeu? Quando você orar, já deixa a porta da sala aberta para ele pegar o caminho dele e ir embora. Entendeu? Mas você não pode temer. Aqui Baraque temeu. Aí quando você teme, Deus dá a batalha na mão de outra pessoa. E se não der tempo de outra pessoa te socorrer? Não der tempo do teu pastor chegar aí, tua pastora chegar aí, uma missionária, um diácono, uma diácona, não, sabe? Chegar alguém para orar a tua casa. Aí tua casa vem abaixo, vem a ruína, porque Deus já mandou você fazer e você não fez. Entendeu? Então hoje Deus sentou eu aqui, sentou você aí para a gente bater um bate-papo. Sabe? Um bate-papo do Senhor. Porque hoje é uma live de puxãozinho de orelha. É Deus falando: olha, ora a tua casa. Ora a tua casa, porque Satanás está rugindo como leão tentando tragar o teu casamento. Ora a tua casa, porque Satanás está rugindo como leão para destruir tua família. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar para estar orando comigo no nome de Jesus. Mas antes, como eu gosto de trabalhar com profeta, e você é profeta, querido, você é profeta, querida, no nome de Jesus, profetiza. O Senhor já entregou essa batalha, foi na minha mão. O Senhor já entregou essa batalha, foi na minha mão. O Senhor já entregou essa batalha, foi na minha mão. Profetiza, porque quando você profetiza, você está falando para o mundo espiritual que você vai ser corajosa, vai ser corajoso, que você não vai temer e que você vai partir para cima. Então parta para cima e deixa Deus trabalhar, porque Deus ainda destrói os carros de Senaqueribe. Deus ainda usa a natureza para nos ajudar, você está entendendo? Deus ainda quebra coração de pedra, Deus quebra mente petrificada, Deus quebra. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você está vivendo uma batalha e você sabe que as coisas não estão bem dentro da sua casa, não estão bem no seu trabalho, não está bem, já começa a jejuar, já ora a sua casa desse jeito que eu ensinei aqui. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando comigo, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, no nome de Jesus, essa mulher, esse homem, Senhor. Talvez, Senhor, tu já tenha falado com ele, com ela, mas não tiveram coragem. Temeram, Senhor, porque tem pessoas, Pai, que realmente têm medo até de orar a sua casa, porque na sua casa vê vulto, na sua casa não tem paz, na sua casa está o espírito da briga, espírito da confusão. Senhor, então eu quero te pedir primeiro para que o Senhor desça uma unção de ousadia sobre essa pessoa, uma unção de libertação sobre essa pessoa, uma unção de autoridade sobre essa pessoa, para quando essa pessoa orar a casa dela, quando ela começar a ler o Salmo 91 em cada cômodo da casa dela, o Satanás venha bater em retirada, os principados e a potestade não venha suportar ficar perto dela. E no nome de Jesus, venha a ser repreendido todo o demônio dentro da tua casa, todo demônio na tua igreja, todo demônio no teu ministério, todo demônio no teu trabalho, na sua família, entre os teus filhos, no teu casamento. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Pega a tua bagagem, a tua imundície, tudo que você plantou, o cercado que você fez, o acampamento que você fez dentro dessa casa. Sai daí agora, no nome de Jesus, espírito da briga, da mentira, da contenda, no nome de Jesus, espírito da pomba gira, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, sai. Senhor, entra com autoridade sobre essa mulher e sobre esse homem. Entra com coragem. Senhor, que eles possam ser como Débora, à disposição para ir para a batalha. Que eles venham, que eles e ela venham ser como Jael, com coragem para matar o inimigo da nossa alma. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém.
e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha essa live com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma ajuda dentro da casa dela, dentro do ministério, dentro da família, dentro do casamento. Compartilhe, que essa live não foi só para você. Foi para você compartilhar a bênção no nome de Jesus. Porque aqui nessa live eu estou ensinando como é que ora dentro de casa, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória, cheia da graça de Deus. E não saia daí sem dar o seu likezinho, viu? Tenha uma semana abençoada por Deus.